Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália da NDM Advogados e estou aqui hoje para explicar como aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aos eSports. Como vocês devem saber ou ter ouvido falar, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil já está em vigor e todos os mercados precisam estar adaptados a ela. E claro que o mercado de jogos eletrônicos não ficaria de fora disso. Mas antes da gente começar por aqui, já aproveita para deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de material. Bom, pessoal, nos eSports são realizadas competições em jogos eletrônicos e essas competições elas são transmitidas para uma audiência, seja ela física, pessoal ou seja ela online, geralmente por meio de plataformas de streaming. Então, dessa forma, a gente percebe que existe o tratamento de vários dados pessoais de pessoas envolvidas aí nesse procedimento, como, por exemplo, de jogadores, de participantes de ligas, de pessoas que estão assistindo, de investidores, de pessoas que estão fazendo a transmissão, organizadores, enfim, não faltam mesmo pessoas aí envolvidas nesse processo que vão ter, eventualmente, seus dados coletados. Então, naturalmente, as atividades de eSports, mesmo que não sejam lucrativas, elas precisam estar em dia com a LGPD. Um outro ponto de muita atenção é que, geralmente, crianças e adolescentes se interessam por jogos eletrônicos, sejam assistindo ou sejam algumas vezes participando. E a LGPD, ela traz um tratamento diferenciado para dados de crianças e adolescentes e vocês precisam se atentar a esse ponto. O primeiro deles é que o tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser feito sempre observando o melhor interesse do menor. Então esse tem que ser sempre o objetivo principal do tratamento de dados. Não o interesse comercial da empresa, mas sim o que for melhor para aquele menor de idade. Outro ponto relevante é que, segundo a LGPD, os dados de crianças, com até 12 anos incompletos, eles só podem ser tratados mediante o consentimento de um dos pais ou do representante legal. Se você ainda não sabe o que é consentimento nos termos da LGPD, porque ele mudou muito da ideia que a gente tinha anteriormente de autorização, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso e nós vamos deixar o link aqui embaixo para que vocês possam acessar e entender melhor esse conceito. Mas voltando, aqui com relação ao tratamento de dados de criança, esses pontos têm que ser entendidos e feitos com bastante atenção. Outro ponto que mostra o quanto a legislação de proteção de dados é preocupada com esse mercado de esportes, de jogos eletrônicos, é que existe um parágrafo específico na lei que diz que jogos e aplicações da internet não podem condicionar a participação de crianças em troca de dados pessoais que não sejam essencialmente necessários para a atividade. Então percebam aqui que a gente vê no mercado muitos jogos que, para serem gratuitos, precisam ter dados de volta dos titulares para poder monetizar de alguma forma com isso. Dado de criança não pode ser moeda de troca, então não pode funcionar dessa maneira. Vocês só podem coletar as informações que realmente sejam estritamente necessárias. Bom, pensando então nesses pontos, nós trouxemos algumas dicas práticas para facilitar que a sua atividade de eSports esteja então adequada à LGPD. A primeira dica é com certeza fazer um mapeamento e revisitar os dados que vocês estão coletando, utilizando e armazenando e verificar então se não há nada excessivo ou desnecessário, principalmente de menor de idade. E a nossa segunda sugestão é que vocês realmente formalizem contratos com as pessoas ou empresas com quem a sua atividade de esporte está se relacionando. Por quê, pessoal? Na LGPD existe uma responsabilização eventualmente solidária entre os operadores e controladores de dados. Então, mesmo que você esteja atuando corretamente de acordo com a LGPD, se você se relaciona com alguém que não está, eventualmente você pode ter algum tipo de penalidade, sofrer algum tipo de sanção por essa responsabilidade coletiva. Então, é muito importante vocês determinem nos contratos qual é a
responsabilidade de cada uma das partes, eventualmente um direito de regresso, pois se vocês forem condenados indevidamente, vocês podem ser reembolsados. Enfim, prevejam mesmo de uma forma formal essas relações. Por fim, a última dica é que vocês passem informações para os titulares sobre o tratamento dos dados de uma forma compatível com o seu público-alvo. Então, se você lida com pessoas mais jovens, com crianças, adolescentes, é natural que um termo de uso e uma política de privacidade super complexa não vai, alcançar o seu objetivo de passar a informação transparente. Você precisa levar em conta a capacidade sensorial, a idade da pessoa com quem você está falando, a capacidade intelectual, enfim, todos esses fatores para que a informação seja de fato, objetiva e transparente. Então, uma dica é investir, por exemplo, em vídeos, em animações, em uma linguagem facilitada, para que não só a criança ou o adolescente entenda, como também o seu pai ou a sua mãe, ou o responsável legal. Então, pessoal, a ideia basicamente era essa. Espero que tenha ficado claro que mesmo que a atividade ainda esteja numa fase inicial, ainda não esteja rendendo lucros, é muito importante que vocês observem a proteção de dados e a privacidade desde o início. Se tiverem algum tipo de dúvida, a gente está à disposição. Site www.ndmadvogados.com.br, porque lá a gente tem muitos materiais sobre o universo de esportes. Obrigada!